Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Laboratório de Programação. E hoje a gente vai ver agora a diferença entre funções em Python e em C. Primeiro ponto a gente a destacar, a gente pode vir aqui no Olá Mundo em C. O Olá Mundo em C, obrigatoriamente, o comando printf, aquele comando de impressão, ele precisa estar dentro de uma função. Aqui, todo programa em C tem pelo menos uma única função, tem pelo menos uma função. Pode ter mais, normalmente vai ter várias funções em diferentes arquivos, mas tem que ter pelo menos uma única função. Essa função main é a função principal. Quando eu executo o programa, este programa sempre começa por essa função, pela função main. E obrigatoriamente ela tem que ter este nome. Se a gente colocar outro nome, por exemplo, ele não consegue executar esse programa porque ele não encontra a função main. Então, o programa em C, obrigatoriamente, ele precisa da função main para poder executar. Vocês lembram que lá no Python a gente não precisava, a gente poderia simplesmente escrever um comando solto dentro de nenhuma função. Em C não, C tem que estar dentro de função. Por que o C foi feito assim? Porque na época que o C foi criado, já havia vários estudos, desenvolvimento de linguagens de programação, que estava muito ligado ao que eles chamavam de crise do software. Então, pessoas da área de engenharia de software foram definindo um estilo de programação estruturada e que eles não queriam que os programas fossem soltos em nenhuma função. Um conceito importante era a modularização. E quando a gente fala em modularização, a gente estava imaginando que o programa, naquele momento, era uma combinação, uma coleção de várias funções, subrotinas, procedimentos, como se chamava naquele momento. E elas se comunicando. Então, eu não posso, no C, ter um comando fora de uma função. Os comandos têm que estar sempre dentro de funções. Então essa é a primeira grande diferença. Então todo o código em C, em relação a comandos, deve estar alinhado dentro de funções. E as funções realmente não são alinhadas umas nas outras. Normalmente a gente tem as funções separadas. Então, aqui, vamos pegar essa função como exemplo. Então, essa função aqui é uma função que vai levar, é uma função de exponenciação, que ela vai levar o b a um dado valor. Então, ela tem como entrada dois parâmetros, a base do tipo double e o expoente, um inteiro. E ela tem como resultado um valor do tipo double. Se o expoente for 0, ela retorna 1. Caso contrário, ela entra aqui numa recursão. Não se preocupe muito com esse processo de recursão aqui nesta aula. A gente vai fazer um outro momento para a gente mostrar a questão da recursão de uma forma que vocês com certeza vão entender facilmente. Aqui a gente está destacando a função. Então, as funções, a gente tem os tipos, lembra que em C uma linguagem estaticamente tipada, então a gente precisa associar tipos. Então, ela retorna um determinado tipo. Ela tem parâmetros com valores, com tipos também. Então, se eu quero, por exemplo, elevar 2 elevado a 3, por exemplo. O resultado é um float, Então, eu posso aplicar aqui, por exemplo, 2.0 elevado a 3, que é 8, alguma coisa aqui que eu esqueci. Eu esqueci a vírgula, Ok, então 2 elevado a 3 é 8. Então, aqui nesse programa temos duas funções, Então, a main é uma função também. E aqui a gente pode destacar esse void aqui que aparece dentro da main. Ele está dizendo o seguinte: essa função main
ela não tem argumentos. Da forma que a gente implementou agora, ela não recebe nenhum argumento, ela não tem parâmetros. Eu não passo nenhum valor para main. E ela é um valor inteiro e ela está retornando 0. Este 0 aqui indica que não teve nenhum erro. Então, se o programa chegou até a linha 13 e retornou esse valor 0, significa que ela não teve nenhum erro. Então, aqui tem o exemplo, né, um outro exemplo, né, da função que calcula o maior, né, divisor comum, o máximo divisor comum, né, e a utilização e aplicação dessa função aqui na função main. Em Python, né, eu teria apenas a função GCD e a execução dessa função, a chamada dessa função, não precisa estar dentro de uma função main. Na verdade, se a gente, em Python, se a gente colocar uma função aqui, chamar ela de main, né, por exemplo, def main, e mandar executar, ele não vai fazer nada, porque ele não executa uma função inicial. A gente teria que, fora da função, chamar para ela poder executar a partir daí. Então, dois pontos diferentes, né? Em Python, a gente define as funções, a gente não precisa passar tipos, né, para os parâmetros, porque Python é uma linguagem dinamicamente tipada, a gente não precisa associar tipo a parâmetros e variáveis. No C, a gente precisa. No Python, eu não defino qual que é o tipo de saída. No C, eu preciso definir qual que é o tipo de saída. No Python, os comandos que fazem parte de uma função são definidos através da indentação, né? Então, tenho dois pontinhos, o que vem indentado a seguir faz parte dessa função. Em C, eu tenho abre e fecha chaves para definir essa indentação. E em C, eu tenho que ter, todos os comandos estão dentro de pelo menos uma função. E todo programa começa a partir da função main. Então, estes são os pontos principais destacados aqui nesta sessão para este início, né, de contato com a linguagem C. Existem muitos outros mais detalhes, mas o importante é a gente ter esses conceitos aqui em mente para a gente começar a fazer os nossos primeiros programas na linguagem C.